Boa noite a todos os irmãos. Daremos início a mais o Evangelho no Lar. Neste momento, dando sequência ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Rogamos a Deus, a Jesus, aos irmãos abnegados da nossa casinha espírita, aos nossos mentores, que no decorrer dessa tarefa possam nos inspirar, nos amparar, nos fortalecer e que possamos aproveitar e aprender com esta reflexão e nos encher de esperança, de alegria, de coragem e fé. Assim seja. A partir do item 3, neste momento. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior do reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Isto está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou. Testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa, ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Isto está em São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ali tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomei nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos
em vós dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Isto está em São Lucas, capítulo 24, versículo 1 e de 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O mesmo pensamento fundamental que se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo. Ele nos mostra, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos, que nela eram os maiores e os mais poderosos, é que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se eleva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam num outro mundo, desprovidos de tudo como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna a sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência serão rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Bem, meus irmãos, essa narrativa consiste numa sequência de fragmentos de exemplos nos deixados por Jesus, exemplos de uma importância extremamente grande. Vamos à seguinte reflexão: se Jesus assim o quisesse, considerando que ele, na condição de comandante geral do nosso planeta, um espírito
que, de acordo com a ordem evolutiva, teve e tem condições de organizar um mundo material, Jesus, o Espírito nessa magnitude, se assim quisesse, será que ele não teria condições de travar uma batalha e impedir a sua crucificação? Certamente sim. Jesus não foi crucificado por falta de competência, habilidade, por falta de poder para evitá-lo. Jesus foi crucificado para exemplificar, para servir de exemplo vívido dessa máxima constante no Evangelho, dentre muitas outras. Será que houve maior exemplo desta narrativa, dessa afirmativa, que esse que Jesus nos deixou? Será que Jesus não foi o maior exemplo que nós podemos ter de um espírito que se rebaixou para se elevar? Então, meus irmãos, que este exemplo, que esse legado de Jesus nos sirva de inspiração para que nós possamos viver as nossas provas, as adversidades, as dificuldades, sobretudo no momento que estamos passando com a pandemia, com a crise econômica, crise social, crise de todas as ordens que nós estamos vendo no mundo afora, sobretudo em nosso país. E aí nos cabe a reflexão, o quanto cada um de nós está disposto a se rebaixar para nos elevar. Por quantas situações semelhantes já passamos em forma de prova, em forma de expiação, e falhamos ou acertamos. O que de fato é que as oportunidades existem, nos deparamos a elas a todo instante. E se de repente o legado de Jesus nos parece, e é muito fácil pensar, né, nos parece impossível de seguir, claro que na ordem evolutiva dele necessitaremos de alguns milhões, se não bilhões de anos ainda para estarmos próximos, né? Mas se nos parece inatingível o seu legado, o seu exemplo vivido, nos inspiremos em outros irmãos que aqui estiveram como encarnados, ao exemplo do nosso querido Chico. Chico viveu o que viveu, passou o que passou desde a sua infância, certamente não foi por questões kármicas. Chico escolheu passar pelo que passou para ser o exemplo do Evangelho, para semear o Evangelho. Certamente essa foi a sua maior missão, esse foi o compromisso que ele aceitou a viver esta última encarnação na Terra, para semear o Espiritismo. Então, que essas reflexões, que esse legado, que a prática do Evangelho, que o Espiritismo, que o cristianismo possa nos inspirar cada vez mais, possa nos servir de instrumento, não somente na teoria, mas principalmente na prática, meus irmãos. E com este comentário, encerramos o Evangelho de hoje, rogando mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade maior, os socorristas do espaço, que possam nessa noite percorrer todas as nossas casas, as casas prisionais, os hospitais, todos os locais onde tem algum irmão necessitado, que ninguém na face da terra fique desamparado, seja deserdado por Jesus, por Deus, que todos, de acordo com a sua necessidade e merecimento, possam receber o amparo, o fortalecimento, a inspiração.
que nossas aguinhas, aonde estiverem, possam ser fluidificadas, que possamos todos receber os remédios, a fim de que possamos, a partir disso, promover a recuperação, a harmonização dos nossos corpos físicos, campo mental e espírito. E mais uma vez, fiquem todos em paz, com Deus, uma boa noite e que assim seja.